A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a você, que Deus possa conceder uma manhã de paz, que você tenha um domingo abençoado. Estamos aqui nesta manhã, hoje dia 2 de agosto, eu, presbítero Reuser, nosso irmão diácono, irmão Paulo, nós estamos aqui para comentar a lição de escola dominical. Na semana passada, só dando prosseguimento ao estudo do trimestre, neste trimestre nós estamos estudando o Deus de toda provisão. Estamos estudando a esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Estamos vivendo momentos de crise e essa lição ela veio totalmente a calhar. Então, na semana passada nós falamos da provisão de Deus no monte do sacrifício. Como nós comentamos, quando Deus pediu a Abraão que lhe desse o seu filho, Paulo? Sim, o filho da promessa, Isso. O único filho que Deus deu a Abraão na sua velhice. Isso. E Deus agora pede o filho a Abraão. Isso. E aqui hoje nós vamos falar a lição de número 5, vai falar as consequências das escolhas precipitadas. Vamos falar da importância de nós escolhermos corretamente, pedindo a direção do Senhor. O nosso texto áureo, que é o texto principal, o nosso texto base, ele está em Provérbios, no capítulo 14, versículo 29, que nos diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo é aquele que tem paciência, é aquele que ele não se apressa a tomar as decisões precipitadas, mas ele fala, mas o de ânimo precipitado, ele exalta a loucura. As suas escolhas precipitadas, elas estão trazendo consequências sérias, muito sérias. Nossa verdade prática, vamos dizer, não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Então nós vamos nessa lição de hoje, falar sobre a importância de nós não tomarmos decisões, e decidir as coisas de forma precipitada. E a leitura bíblica em classe, o Paulo vai ler para nós, está registrada em Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 18. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos que estão nos assistindo. Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao 18. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 9, 10 e 11 e logo o 14. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. O versículo 14 diz: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. O versículo 15 vai dizer: Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Palavra do Senhor. Então a gente percebe que o texto é claro em falar sobre Ló, sobre a escolha, porque Ló saiu, juntamente com Abraão, e agora eles foram conflitantes, mas agora Abraão conversa com seu sobrinho e fala para ele escolher, e ele vai olhar para as campinas do Jordão e vê que é belo, que é bonito, que chamam a atenção. Então ele vai e escolhe, e ele escolhe para si e se aparta, ele se aparta de Abraão e vai, segue sua viagem. E o Senhor vai dizer a Abraão: agora Abraão, olha, levanta agora os teus olhos e desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti a tua semente para sempre. A gente percebe que Abraão estava na direção de Deus. Então Deus falou para ele: independente, Abraão, se você olhar para o norte ou se você olhar para o sul, o que vai te fazer prosperar não é o mais bonito,
né? Não é o melhor, mas quem vai te fazer prosperar, independente de onde você esteja, é eu. Sim. É isso que Deus estava falando para Abraão. Independente de onde estivesse, né? Aonde ele estivesse, ele poderia ir para o norte ou ele poderia ir para o sul. De qualquer forma, o Senhor é o Deus da prosperidade. É o Deus que estava com Abraão, é o que o ia fazer prosperar independente do lugar que ele estivesse. É verdade? A nossa introdução, nós vamos entrar na introdução agora, né, daqui a pouco, mas antes nós queremos orar por você. Você que está nos acompanhando, né, não sabemos se você está assistindo agora ao vivo ou se você vai assistir depois dessa transmissão, mas o importante é que nós queremos falar com você algo da parte de Deus, algo muito importante, para você não tomar decisões precipitadas, principalmente agora nesse período de crise. Sim, com certeza. Então, feche os teus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. O irmão Paulo vai orar por nós e você possa também orar conosco, né? Vamos orar, soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos por este momento, Pai. Senhor, te entregamos a vida de todos esses que estão nos vendo e nos ouvindo nesta manhã, Papai. Senhor, possa iluminar a cada um, cada entendimento, cada coração, para absorver a Tua palavra, Pai. Que esta palavra faça guarida em cada coração. Que o Senhor seja o centro da vida de cada um deles, Pai. E que eles possam tomar decisões focadas em Ti, pedir direção ao Senhor. Senhor, que o Senhor seja sobre nós, a Tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus. É o que te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a nossa introdução é muito clara, né? E eu quero comentar aqui rapidamente, porque a lição toda vai falar da história de dois parentes, Ló e Abraão, tio e sobrinho. E quando eles já viviam juntos num determinado território, né, nós vamos entender no decorrer da lição que a prosperidade deles estava de tal forma que não cabiam mais, né, as ovelhas, o gado, o rebanho de um com o rebanho de outro. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 13, vai começar dizendo, versículo 7, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, os cananeus e os fariseus que habitavam na terra. E aí Abraão falou com Ló, né, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. E aqui nós vamos entender, à luz da palavra, né, baseado na lição, né, com as coisas que o comentarista colocou, que para evitar a confusão, para evitar a contenda, Abraão falou com Ló, olha, nós vamos, né, cada um toma a sua direção. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim, a lição de hoje vai falar muito sobre isso. E Abraão, ele queria se separar do seu sobrinho, mas ele, né, tomando a direção do Senhor, ele não tomou decisões precipitadas, né? O primeiro ponto de hoje vai falar do cuidado com as escolhas, muito importante para nós, cuidado com as escolhas. A prosperidade de Abraão, Deus fez de Abraão um homem próspero, sua riqueza era resultado da sua obediência e da sua confiança em Deus. Nós falamos na lição passada, em lições anteriores, que Abraão ele era considerado amigo de Deus. Amigo de Deus. E ele sendo amigo de Deus, uma das virtudes que ele tinha era a confiança e a obediência ao Senhor. E aqui o comentário foi muito claro, né, para nós dizer que a riqueza que Abraão tinha era fruto desta confiança e desta obediência ao Senhor. Né? E nós podemos também entender, né, irmão Paulo, que a obediência a Deus é o que nos faz prosperar. Sim, né? A obediência é a base de tudo. Né? Não adianta, a gente já falou em outras lições, qual o pai que não se agrada em abençoar ou dar um presente ao seu filho quando ele é obediente, sim, quando ele é um filho exemplar. Então Deus não é diferente. Deus, se você é obediente a Deus, o que é ser obediente a Deus? A Bíblia vai dizer que aquele que ouve as palavras do Senhor e as guarda e as cumpre é aqueles que amam o Senhor. Né? Isso é ser obediente, é ouvir as palavras, ouvir o que o Senhor disse através da Bíblia Sagrada, que Ele deixou escrito, e obedecer. Isso é obedecer ao Senhor, é seguir o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. Né? Rejeitar o mundo, rejeitar o pecado e viver para Cristo. Né? Então a gente vê que Abraão, né, foi abençoado poderosamente porque ouviu a voz de Deus, né, e obedeceu. Deus falou, sai da tua terra, e ele saiu, né, e seguiu o caminho que o Senhor o direcionava para ele seguir. Então isso é importante, a obediência é muito importante para os cristãos e para todos aqueles que nos ouvem. É muito importante focar nisso, que obedecer a Deus
é primordial, né? Tem que ser algo que precisa ser respeitado. E a palavra é muito clara dizer que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Né? Exatamente. Então, por isso que nós precisamos obedecer ao Senhor. Ter uma vida reta, uma vida, né, tranquila, uma vida de obediência. E lembrando também, né, que Abraão, ele tinha posses, ele tinha servos, né, ele tinha muitos funcionários, ele tinha muita gente com ele. Então, eu imagino que ele tinha uma multidão que o acompanhava. Então, você imagina a multidão acompanhando e aquilo não cabendo mais junto com o território, no mesmo território que o seu sobrinho Ló. O segundo ponto, né, o segundo tópico que vai falar, Abraão fez a escolha certa. Abraão deixou sua terra, sua parentela, porque decidiu obedecer ao chamado de Deus. Nós acabamos de falar isso aqui. Embora não tivesse noção para onde iria, ele confiou no Senhor. O Senhor falou: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor fala que tu será uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou abençoar aqueles que te abençoarem. E ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor de Abraão foi obediente. Aí o comentário foi muito claro ao dizer o seguinte: muitos estão enfrentando crises porque tomaram decisões sem consultar ao Senhor. E eu vou mais além ainda, né? Muitos estão passando por crises por desobedecerem a ordem do Senhor. Muitos estão enfrentando crises por tomar decisões sem consultar o Senhor. Pessoas que veem aos seus olhos: não, é muito bom, isso é ótimo. A Bíblia vai dizer que o homem planeja alguma coisa, mas a resposta vem da boca de Deus, né? Então a gente planeja, muitas coisas parecem bons aos nossos olhos, não, isso aqui é maravilhoso, mas a gente não conhece o futuro. O único que conhece o futuro, o único que conhece o amanhã é Deus. Então Ele que sabe melhor. Às vezes a gente toma decisões, né, sem orar, sem buscar em Deus uma resposta. Às vezes a gente quer resolver algo muito rápido, muito depressa, muito, como diz no começo. A gente não pode ser precipitado, né? A gente precisa tomar decisões, mas precisa estar, né, conectados com o Senhor. De acordo com a vontade do Senhor também. De acordo com a vontade do Senhor. Então precisamos buscar essa direção, né? Porque decisões tomadas, decisões erradas, geram muitas consequências ruins, geram muitas situações ruins na vida da gente, né? Quando tomamos decisões fora da presença do Senhor, fora da vontade de Deus. Então devemos buscar sempre a orientação de Deus para tomar nossas decisões. Então, talvez nós estamos direcionando a palavra para você nesta manhã. Talvez você esteja enfrentando alguma crise na sua vida por ter também deixado de ouvir a voz do Senhor, né? Por ter recusado a obedecer ao Senhor. Então, talvez você esteja enfrentando isso, né? Volto a dizer que não quer dizer que o momento que você está vivendo, né, com dificuldade, seja justamente por falta de obediência. Né? Pode ser também por, né, o Senhor permitindo, né? Permitindo, exatamente. Nós temos um exemplo muito claro, né? O exemplo de Jó. Né? Jó, a Bíblia vai dizer que o Jó era um homem justo. Sim. Né? Íntegro, né? Verdadeiro, andava em caminhos retos. Mas Jó foi provado por Deus. Né? Deus deixou que o inimigo tocasse na vida de Jó para provar a fé, para provar a fidelidade de Jó. Né? Possa ser que existe pessoas também passando por isso. Deus está provando a fé de alguém. Deus pode estar provando a sua fé, né? Deus pode estar provando o quanto você confia nele, o quanto você acredita nele, né? Então Deus é Deus, mas existe situações que a gente vive por desobediência, mas existe também situações que a gente vive porque Deus permite. Então, se permitindo que aquilo aconteça, né? Aí você faz uma autoanálise da sua vida. O que eu tenho feito? Será que as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha conduta está agradando ao Senhor? Aí você vai fazer uma comparação para saber se o que você está vivendo é fruto de um ato de desobediência ou de ingratidão a Deus, ou se pode ser uma aprovação por Deus, para Deus provando a sua fé. Analise-se o homem a si mesmo, né? Conheça-se, você sabe da sua procedência, cada um conhece o que faz, por onde anda. Então isso precisa ser analisado. Então tem dois tipos de situação. O homem pode estar em situações difíceis porque desobedeceu, desagradou, entristeceu o coração de Deus, ou pode estar sendo provado por Deus. E quando nós temos um louvor que fala que Deus prova quem Ele ama. Deus prova quem Ele ama
está provando você. Então, às vezes, Deus está te provando, né? E Deus aprova, né? Isso. Quem Ele prova, né? Então, isso é a prova, a dificuldade que às vezes a gente vive hoje, nos dá experiência, né? Para as próximas lutas que vão vir, né? Exatamente. Toda prova que Deus nos prova é para nos fortalecer e nos tornar mais fortes, com certeza. Então, né, a história vai falar o tempo todo de Abraão e Ló, da questão das escolhas. E depois eu vou falar no terceiro subtópico aqui que Abraão ele passa pelo Egito. Né, assim, Abraão enfrentou algumas crises na vida e em um determinado momento ele teve que, principalmente fome e tudo, ele teve que passar pelo Egito. E mesmo ele passando pelo Egito, ele teve que enfrentar muitas dificuldades, ele teve que descer. Mas ele voltou com muitos bens, né? Então até ali, mesmo ele passando dificuldade, ele teve que ir para uma outra região, o Senhor o fez prosperar. E o comentarista foi muito claro também ao dizer que o Senhor fez Abraão prosperar, mesmo ele estando numa terra totalmente distante, né? Ele ainda não estava na terra que o Senhor havia prometido, mas ele mesmo percorrendo um caminho, o Senhor fez ele prosperar ali naquele caminho. Exatamente. Quero ressaltar também que, porém, manteve o comecinho aí, Abraão também enfrentou algumas crises em sua vida, porém manteve sua fé em Deus. Apesar das situações, ele continua tendo fé, ele continua acreditando, ele continua deixando Deus guiar o seu caminho. Sim. Aí vai dizer, o comentário vai dizer, ele não permitiu que as adversidades da vida matassem a semente da promessa. Que havia sido plantada no seu coração. Que havia sido plantada onde? No coração. Então, a promessa que Deus fez, se Deus fez uma promessa a você, como Deus fez uma promessa a nós, né, a gente tem que ter a certeza que se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Né? Nós confiamos, nós acreditamos no Deus verdadeiro. Não é um Deus que lança uma promessa por lançar. Ele sempre tem um prometido ao vento, não. E se Ele te prometeu, confie, acredite. Né? Mantenha a fé como Abraão manteve e certamente Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Então a promessa precisa estar no coração, precisa estar guardada. Porque a gente vale lembrar também que como ele saindo para uma terra diferente, provavelmente ele foi tentado de alguma forma, né? Provavelmente ele foi, né, veio algumas escolhas para ele, mas ele o tempo todo ele decidiu ser fiel, né, e seguindo ali obediente ao Senhor. E o Senhor o fez prosperar mesmo estando numa terra distante. Exatamente, né? As adversidades virão para mim, para nós, para todos, sempre virão, né? Mas a gente precisa confiar, a gente precisa continuar acreditando, tendo fé, fé, né? Ver o invisível, né? E acreditar no impossível. Tem um louvor, né? Hoje eu estou com esse louvor, né? Tem um louvor que fala que todo dia o pecado vem e me chama, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Né? O nosso objetivo tem que ser esse. Né? As adversidades vão vir, as dificuldades vão vir, né? Não são fáceis, mas nós precisamos escolher o Senhor, que é a melhor parte, né, Paulo? Exatamente. Mas, então, o que quer dizer? Independente do lugar que você esteja, independente da situação que a gente está vivendo no cenário atual, né? Deus é Deus. Isso. E Ele pode fazer você prosperar financeiramente, espiritualmente, né? Em todas as áreas da sua vida, porque Ele é Deus. Então continue acreditando no Senhor, continue exercendo a fé. E Ele é fiel, né? E Ele é fiel. Verdade. E assim nós acabamos o primeiro tópico, né? O finalzinho aqui, o comentarista colocou que a nossa prosperidade vem do Senhor. Lembrando que não é uma prosperidade só dinheiro, né? Você ter paz, você ter Deus no coração, essa é a verdadeira prosperidade. Né? O segundo tópico, ele vai falar que Ló é atraído por aquilo que vê. Né? Abraão, né? Nós vamos falar que Abraão escolheu a melhor parte, né? E Ló é atraído por aquilo que vê. Então, logo no início aqui vai falar da briga que estava acontecendo entre os pastores. Imagina você tem muito rebanho, né? E vários pastores discutindo, porque um queria colocar em tal lugar, o outro queria, eu vou levar minhas vacas para ali, o outro quer, eu vou levar as cabras para aí, e dava aquela confusão toda. E aí, com isso, Abraão e Ló, Abraão foi muito claro, né, ao dizer para Ló, falou: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos.
E Abraão fala com ele, olha, Abraão, né, ele fala com ele e fala, olha, toda a terra está aqui diante de nós. Né? Você pode escolher, se você quiser ir para tal lado, eu vou para este lado. Se você for para este lado, eu vou para o outro lado. Né? E Abraão, quando ele sai de onde ele estava, né? Quando ele sai do Egito, nós acabamos de comentar, ele vai com sua família para o norte, ele passa próximo a Betel, e em Betel, né? O que significa Betel mesmo? Casa de Deus. Casa de Deus. Ali ele encontra um altar ao Senhor, que havia sido construído para o Senhor. E naquele altar, ali em Betel, que era a casa de Deus, Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão adorou ali o Senhor, né? Não sabemos o que ele, né, na íntegra, tudo aquilo que ele falou ao Senhor, mas ele, com certeza, ele pediu do Senhor uma direção. Né? Então, isso nós vemos também que Abraão, ele era um homem grato, né, ao Senhor. Então, essa contenda que estava acontecendo, né, precisava ter ali, Abraão precisava tomar uma direção. Né? E Abraão, o comentarista também fala que faltava água, né? Faltava pasto para todos os animais, então era necessário que fosse resolvida essa situação. Então, Abraão vai e fala com Ló, né, para eles tomarem uma decisão pacífica. Vou fazer o seguinte, olha, faz o seguinte, onde você quiser ir, está aqui a terra toda. Se você quiser ir para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim, Abraão sugeriu que cada um deveria escolher o seu próprio caminho. Né? E Ló, ele teve uma decisão precipitada. Não é isso, Paulo? Exatamente. Ele olhou para as campinas, viu que era bonito aos olhos físicos. Imagina, tão verde, tão atraente, né? Aos olhos, e ele olhou e disse, não, é para cá que eu vou. Né? É o que acontece muitas vezes na vida das pessoas, na nossa vida. Às vezes a gente vê aos nossos olhos físicos, aos nossos olhos materiais, é tudo muito lindo, tudo muito atrativo. Né? Mas aí a gente diz assim, é atrativo aos olhos humanos, mas às vezes não é atrativo aos olhos de Deus. Então é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos viver debaixo da direção de Deus. Né? Aquilo que é bonito aos olhos físicos não pode estar sendo, talvez não está sendo bonito aos olhos de Deus, talvez o que Deus tem para você sempre é melhor, maior. Então nós não podemos deixar de ser levados pela aparência, pelo que se vê, né? Mas precisamos buscar a direção de Deus e deixar Deus nos guiar pelo caminho certo, para onde realmente Ele quer nos conduzir. Né? Então foi isso que Abraão fez. Olha, vai, decide você quando você quer ir. Porque quando você decidir, eu tomo minha direção. Né? E o que Abraão está dizendo? A minha direção é a direção que o Senhor me der. Então eu vou para onde o Senhor me direciona. Né? Exatamente. E é tão interessante que a palavra fala no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10, que Ló olhou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, e fala que ele achou muito bonito, e ele fala que antes de ser destruído era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar, né? Aquilo quer dizer que era muito bonito, né? Muito belo. Mas, né, nós vamos ver, né, também que Ló, ao tomar essa decisão, era bonito? Só que ele não foi uma decisão assim, de supetão, né? Ele sem nem como o tio, até pela questão do respeito, né? O senhor é mais velho, o senhor é meu tio, o senhor pode decidir onde o senhor quiser, o senhor decide, né? Então, ele toma essa decisão, não honrou seu tio de maneira nenhuma, e tomou uma decisão totalmente precipitada. Isso é muito sério e é uma lição muito importante para nós, né? Para você que está nos assistindo. Não tome decisão, seja qual decisão que for, seja uma viagem, seja um trabalho, seja uma oportunidade de emprego, seja um relacionamento. Não tome decisão precipitada. Dobre os seus joelhos cansados e consulte ao Senhor, né, Paulo? Isso. Não adianta você tomar uma decisão precipitada, porque as consequências vão vir. Exatamente. Né? Aquilo que a gente fala, se você plantar uma semente má, você vai colher coisas erradas. Né? E o mesmo caso uma escolha. Se você escolher algo errado, as consequências vão vir. Né? E aí, por isso o comentário você fala, não tome decisões ou faça escolhas sem consultar ao Senhor. Não julgue também as pessoas pela aparência. Isso é muito sério também, você julgar as pessoas pela aparência. Né? Lá em 1 Samuel vai nos dizer que o Senhor, Ele não vê
o exterior. O Senhor conhece o coração. Não vê como o homem vê. Isso, o Senhor conhece a intenção dos corações. Então nós não podemos de maneira nenhuma julgar pelas aparências, e como Ló fez, e também não tomar decisões precipitadas, né? No finalzinho vai dizer que o homem vê somente o exterior, mas Deus conhece o nosso interior. Não é isso? E por fim, aqui o terceiro tópico, né, vai dizer que Ló, ele é um caso de prosperidade e de perdas. Primeiro, Ló e suas riquezas. Ló foi abençoado e se tornou um homem próspero, mesmo estando numa terra, né, meio estranha. Ele possuía muitos servos e um grande rebanho. Só que a separação entre eles era algo que não tinha como manter mais ali, né? Porém, a forma como se deu não foi das melhores. Tudo indica que Ló ficou deslumbrado com a fertilidade da terra e esqueceu de honrar o seu tio, esqueceu também de pedir uma direção ao Senhor. Né? Por isso fala, nós não podemos nos enganar pela beleza das coisas desse mundo, pois ele é passageiro. Né? Exatamente. Aí se retrata muito a gente honrar as pessoas que têm com respeito, né? Principalmente as pessoas que têm mais experiências do que a gente. Né? É necessário, isso é importante. A gente precisa respeitar as lãs brancas, né? Os cabelos brancos. Né? Então isso é importante. E, como foi falado, Ló se deixou ser levado pela beleza exterior, beleza física do lugar, da pastagem. Mas sabendo que ali onde Ló estava, o futuro viria Sodoma e Gomorra. Verdade. Onde uma descrição terrível. Onde é um lugar onde Deus abominava, que existia práticas que desagradavam a Deus. Né? Então a necessidade de a gente não se deixar levar pela beleza exterior, pela aparência, pelo que a gente vê. Não, isso é muito bom para mim. Isso é maravilhoso. Não, isso aqui é uma oportunidade que não dá para dispensar. Mas aí quando você consulta o Senhor, quando você ora ao Senhor, quando você busca o Senhor diz para você, não é o momento, não é a porta, não é agora, não é a hora. Aí você diz para o Senhor, mas Senhor, essa oportunidade é tudo para mim, tudo para mim. Tudo que eu pedi. Exatamente, mas não. Tudo para você, tudo para mim, tudo para nós é Deus. Deus é tudo para nós. Deus é tudo em nós. Então, se Ele não permitiu essa porta, com certeza tem portas maiores, bênçãos maiores. E aí, até onde Ló foi, justamente o território de Sodoma e Gomorra. Nós vamos estudar mais outras lições que vão falar mais sobre isso. E aí depois vai falar a Guerra dos Reis. A terra que Ló havia escolhido era uma terra boa, mas seus vizinhos não eram. Não demorou muito, Ló teve que enfrentar uma grande crise, uma guerra. Lá no capítulo 14 de Gênesis, versículo 8, vai dizer que o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admar, o rei de Zeboim e o rei de Bela, que é Zoar, ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então, os 4 reis decidiram uma guerra, decidiram atacar ali, se reuniram, decidiram atacar Sodoma e Gomorra. Ló foi levado cativo e todos os seus bens e alimentos foram tomados como episódio da guerra. Ele agora era um prisioneiro e todos os seus bens foram perdidos. Olha só a consequência da escolha errada. Não sabemos, mas talvez se Ló tivesse escolhido um outro território, Deus iria honrá-lo, se ele tivesse tomado direção, Deus iria honrá-lo onde ele fosse. E será, vamos supor que eu estou imaginando, assim, se Abraão fosse para a terra de Sodoma e Gomorra, por exemplo, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Então, Ló agora era um prisioneiro e todos os seus bens foram perdidos. Então, a prosperidade, Deus honrou Ló, no lugar onde ele estava, mas, em determinado momento, ele perdeu tudo e virou ali prisioneiro, principalmente por causa desses reis. Pois é, você vê que o homem que era próspero, um homem que era cheio tinham muitas ovelhas, muito gado, que precisou separar-se do seu tio porque não estava tendo pastagem, cheio de riquezas, mas por uma decisão precipitada, errada, vai para um lugar que agora, passando-se o tempo, o homem se torna prisioneiro. O homem estava no auge, estava aqui, estou bem, financeiramente tranquilo, e agora perde tudo.
Então tem pessoas que muitas vezes têm tudo, né? Tem tudo, tem dinheiro, tem casa boa, mas não tem Deus, não tem a presença de Deus. Né? Ter tudo é ter Deus, ter tudo é ter Jesus. Porque Jesus disse assim: sem mim nada podereis fazer. Então a necessidade do homem continuar, precisamos buscar sempre a orientação de Deus, porque se nós prosperarmos com Deus, com certeza essa prosperidade permanecerá. Mas se nós prosperarmos sem Ele, isso é instável. Podemos continuar próximos, mas podemos perder tudo. E é muito. Aí vem a história, né? Quando Abraão fica sabendo que Ló havia sido preso, aí a gente imagina assim, então Abraão falou assim: então tudo bem que, né, com perdão da palavra, que Ló se lasque, né? Eu não tenho nada com isso. Não. Aquele que era chamado amigo de Deus, ele fez de um tudo para poder ajudar, para poder recuperar, né? Vai dizer que ele reuniu criados, fez um pequeno exército, perseguiu o inimigo, alcançou o inimigo, derrotou o inimigo, libertou-lhe o seu sobrinho e ajudou-lhe a recuperar todos os seus bens. Lá no versículo 16, né, do capítulo 14, vai dizer que tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e as suas mulheres e o seu povo. Ele conseguiu restaurar tudo aquilo que Ló havia perdido. Aquele que era amigo de Deus, né, eu creio que até numa direção do Senhor, ele foi lá fiel ainda, ajudou e ali ajudou a restaurar tudo. Né? Só que mais tarde ali, a cidade de Sodoma foi destruída pelo fogo do julgamento divino e Ló perdeu tudo o que tinha. Que já era uma outra situação, né, que já perdeu ali justamente pela questão do pecado, né, que já estava demais ali. Mas isso já é para uma outra lição, né? E o Senhor não permitiu que os bens e a família ficassem na mão do inimigo. Né? Eu volto a dizer que tudo devido a uma escolha errada. Né? Isso é muito triste, né, irmão? Muito triste. Então, a gente mais uma vez reitera que é necessário buscar a orientação de Deus. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões sem consultar o Senhor. Não tome decisões porque você achou isso muito bonito aos seus olhos. Sempre consulte, sempre busque em oração, sempre clame ao Senhor. Peça a Deus para lhe orientar, né, em tudo que você for fazer, em tudo na sua vida. Coloque Deus no centro, coloque Jesus no centro. E certamente, se Deus te guiando, Deus te direcionando, Deus nos direcionando, nós sempre seremos vencedores, porque Deus é o que nos garante a vitória. Verdade. E com isso, irmãos, nós concluímos a lição de hoje, né, onde nós falamos sobre o risco, né, as consequências das escolhas erradas e precipitadas. E a nossa conclusão diz o seguinte: escolhas precipitadas, feitas somente pela aparência, podem causar muitos males. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor e peça o seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que realmente é o melhor para nós. E uma outra coisa muito importante: Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente e Deus conhece o seu amanhã. Só Ele sabe aquilo que nós precisamos. Talvez aquilo que você está vivendo hoje, você não imaginaria que iria viver. E talvez também aquilo que você está passando, você diz: não, acho que eu estou vivendo porque é permissão do Senhor. Mas o importante, irmãos, é nós fazermos como Abraão fez: andar na dependência, andar na obediência, né, Paulo? E ser fiel ao Senhor o tempo todo. Sempre ser grato. Sim. Né? Ser grato a Deus, porque a gratidão, isso é muito importante. Independente da situação que se está vivendo, seja grato. Agradeça a Deus por tudo, porque está vivo, está respirando, já é uma grande vitória. Então seja grato, agradeça sempre a Deus e continue exercendo a fé, e Deus com certeza vai nos garantir a vitória. Em nome de Jesus. E quando com isso nós concluímos esta lição, né, quero convidar você a estar conosco mais uma vez na próxima semana, né, se essa pandemia não passar, né, Paulo? Nós cremos no Senhor e cremos que cada dia o Senhor pode cessar isso de uma vez por todas, mas nós entendemos também que é um propósito do momento e não podemos nos reunir nem congregar. Na semana que vem nós estaremos falando sobre o Deus, o nosso provedor. Né? Vamos dizer que em tempos de crise nós temos que acreditar e confiar
que o nosso sustento, o nosso socorro e a nossa provisão vem do Senhor. Não é isso? Então nós contamos com o seu apoio aqui conosco, né? E contamos também com a sua ajuda aqui para nós estarmos falando sobre a palavra do Senhor. O irmão Paulo vai orar por nós. Nós queremos agradecer ao Senhor, né, pela oportunidade de poder levar a palavra até você. E também queremos agradecer a você que nos acompanhou, né, se puder, né, nos ajudar aí, puder compartilhar com alguém esta palavra. Você sabe que alguém precisa ouvir essa palavra que fala sobre tomar a decisão correta. E nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, né, por tudo. Por tudo. Vamos orar, tudo em sua cabeça, colocando no seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, sim, Pai, mais uma vez eu quero ser grato ao Senhor pela bênção do Senhor, pela graça do Senhor, por nós estarmos aqui falando do Teu amor, da Tua palavra, Senhor. Senhor, por cada ouvinte eu oro nesta manhã, Senhor, por cada pessoa que vai ouvir esta live, este vídeo. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada família, cada coração, Senhor. Que o Senhor possa direcionar, Papai. Que o Senhor possa dar resposta, Senhor, para que eles escolham coisas, para que eles tomem caminhos retos, caminhos dentro da Tua vontade, Pai. Abençoa poderosamente, Papai, todo aquele que entregar o coração a Ti, entregar os projetos, entregar tudo, sonhos, projetos, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Direciona, Senhor, ao caminho certo, é o que Te pedimos, Papai, as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos, sobre todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que o Senhor te guarde todo o tempo. Fique em paz, né, em nome de Jesus.